Olá, meu nome é Samara Said, sou carioca. Iniciei meus estudos na dança do ventre em 1999. Em 2003, me encantei pela rotina oriental. Desenvolvi um estudo e em 2010 me senti apta, preparada para começar a aplicar o detalhamento das músicas em sala de aula para as minhas alunas e comecei também a trabalhar isso com outras professoras e alunos de todo o Rio de Janeiro. Esse trabalho começou a ser desenvolvido para as meninas que iam fazer prova para o registro profissional, para concursos e bancas de avaliadoras. E o trabalho deu certo. E outras professoras do estado começaram a me procurar e a gente começou a desenvolver um trabalho bacana de detalhamento musical. E nesse trabalho nós vamos desenvolver 3 músicas de rotina oriental. A Ia Leila, a Raxa Habiba e a Cairo. Vem comigo? Divisão de uma rotina oriental. Toda vez que a gente pega uma música de rotina oriental, geralmente elas têm um tempo de desenvolvimento relativamente razoável. Eu posso ter rotina oriental de 5 minutos, posso ter rotinas orientais de 10 minutos, 14 minutos. E o que eu tenho que ter em mente quando eu pego uma música de rotina oriental são os trechos que ela apresenta para mim como temas. A introdução, o momento do desenvolvimento do véu, ou até mesmo o não uso do véu, o tema principal dela, os taxins, o momento ballad da música, que todas as rotinas orientais vão apresentar esse momento ballad, a parte percussiva, a parte folclórica da música, e se o final dela eu retorno para o tema do início, para a introdução. Hoje em dia tem rotinas orientais que não retornam esse assunto inicial, essa introdução. Eu tenho uma introdução na música e ela desenvolve de uma temperatura, eleva-se a temperatura, cai a temperatura da música, muda o humor da música, os ritmos, e chega no final, eu posso não ter a mesma apresentação que eu tive no início. Tá? Antigamente, as rotinas orientais eram todas feitas dessa forma. Ela sempre terminava como começava. Hoje em dia, a gente tem uma gama maior de músicas que não se apresentam mais assim. Então, toda vez que a gente vai pegar uma rotina oriental, a gente tem que ter em mente como ela vai começar, o momento que eu entro nessa música, porque a introdução ela vem acompanhada da orquestra, tem um momento de percussão sozinho, onde a orquestra silencia, que é a chamada da bailarina, é o aquecimento da percussão, é onde a banda está chamando a bailarina para a cena. E aí, quando esse momento percussivo se alia ao momento melódico do início da música, da orquestra, é a hora da bailarina entrar, que a gente chama de ritmo cheio. É onde a bailarina começa a dançar a música. Então, essa parte introdutória eu tenho que ter ela bem fixa na minha cabeça, qual o momento que eu vou entrar nela. Logo em seguida, o momento do uso do véu, quanto tempo eu vou ficar com esse véu. Se a música for de uma rotina oriental mais recente, mais nova, eu evito usar véu, talvez? Sim, só que eu tenho que mudar a proposta de deslocamento. Eu tenho que mudar a minha forma de dinâmica no palco. E aí eu tenho o momento de largar o véu. Geralmente, depois que se larga o véu, entra-se uma parte percussiva, onde eu vou explorar o quadril, onde eu estou mudando o assunto da música naquele momento, mudando o humor dela também. Logo depois disso pode vir uma parte ballad, ou até mesmo um folclore. Nas rotinas orientais de hoje em dia, o que pode acontecer? O momento de introdução, o uso do véu, larga o véu, ou até mesmo, se não for o uso do véu, logo depois do momento de deslocamento, eu tenho um taxim. Isso pode acontecer também, ao invés de uma percussão. Então, o que eu quero deixar claro é que as rotinas orientais, ao mesmo tempo que a gente brinca dizendo que elas são receitas de bolo, automaticamente isso não é uma ideia fixa. Eu posso ter rotinas orientais de diversas apresentações. Eu posso ter percussão depois do momento do véu, eu posso ter um taxim, eu posso ter um momento ballad. Então, essa divisão da sua música é muito importante ser feita. Essa leitura é muito importante, porque assim vai facilitar o seu estudo, vai facilitar a sua forma de desenvolver a música escolhida. É muito importante você, como aluna, ou até mesmo como professora, pegar o papel antes de selecionar uma música para alguém ou para você mesmo fazer um solo, destrinchar ela, como a gente está apresentando aqui no DVD, um facilitador. Então, você pega a música e destrincha ela toda como se você fosse fazer um grande mapa da sua apresentação.
isso vai facilitar o seu trabalho. E a cada trecho, essa mudança de humor, tanto na sua expressão facial, quanto no andamento, no desenvolvimento dos seus movimentos, vai ser de extrema importância para uma apresentação de qualidade. No final das músicas, é muito importante também que nós não venhamos a deixar o nosso fôlego cair. Tá? Muita bailarina começa a música num pique e termina a música com o cardio um pouco desacelerado, o que vai fazer o seu público notar que a sua energia não foi bem distribuída. Então, quando você destrincha uma música, você consegue perceber também se ela vai precisar desse gradiente no final, se ela vai precisar com que você respire e tome uma pulsação diferenciada para terminar a sua música em alta qualidade. Tá? Então, geralmente nos finais das músicas, na parte folclórica, na parte de percussão, você precisa de uma energia mais acentuada, para poder dar a ênfase daquela mudança de humor. Então, quando você destrincha, esses momentos ficam mais nítidos e fazem você perceber melhor como será o seu estudo. O uso do véu na rotina oriental. Como eu falei anteriormente, o véu hoje em dia ele não é tão necessário assim na rotina oriental. Em festivais, por exemplo, as bancas que são internacionais, geralmente, elas não vão fazer questão que você use o véu, até porque o véu é um elemento ocidental, não é um elemento oriental. As nossas grandes mestras egípcias, que nós estudamos na atualidade, principalmente, elas não fazem questão de uso de véu, e a gente pode avaliar isso quando a gente percebe as apresentações delas, né? Então, mas o uso do véu, aqui no Ocidente, é muito valorizado. E é um elemento bonito, indiscutivelmente. É para combinar com a nossa roupa, é para fazer a nossa entrada ficar mais ilustrada, mais dinâmica, mais bonita, não é verdade? Dá valor aos nossos braços. Então, ele é importante, sim, se você quiser colocar na rotina. Se você não quiser, não é isso que vai fazer a sua dança ficar feia. Porque você tem todo um desenvolvimento de braços também, de giros, de outras composições coreográficas que você pode fazer a sua introdução ficar rica. Mas o uso do véu na rotina oriental, eu vou depender muito do melódico que está me apresentando. Um exemplo que eu vou dar para vocês. O violino, quando eu tenho ele na introdução, quando ele está alto, esse véu ele pode ser aéreo, ele pode ser sutil, ele não precisa ter movimentos muito rápidos, muito brutos, ele não tem ênfase de acento, ele é um véu flutuante, ele é um véu aéreo. Se eu tiver uma leitura, por exemplo, com uma flauta nai, a flauta nai é um elemento muito doce dentro de uma banda oriental. E é um instrumento de muita valorização dos músicos árabes. É o elemento que mais te leva a Deus em alguns entendimentos de alguns mestres e músicos. Então, as flautas elas precisam ser respeitadas. Para muitos músicos aos quais eu já estudei, eu tive contato, eles falam que a flauta é um elemento sublime. Então, se você tiver uma flauta na sua introdução de música, faça esse véu ser sublime, ser sutil, suave, como se você fosse uma fada ao entrar. Já se você tiver um canum na sua introdução, como algumas músicas clássicas possuem, principalmente as mais novas, você já pode ter um véu mais, entre aspas, trepidado. Você pode entrar com um véu fazendo movimentos mais ondulados, mais dinâmico, com mais giros, para dar valor a esse melódico em questão. Então, o uso do véu vai depender muito desse melódico que está sendo apresentado na sua introdução. É bom sempre a gente poder ter um patamar, assim, esse melódico aqui dá para fazer isso, esse aqui já não está pedindo esse exagero, ou então esse não está pedindo essa incorporação. Então, você sempre tem que avaliar qual é o melódico que está em questão na sua introdução escolhida e desenvolver ele da melhor forma possível. E ao momento que você larga o véu, que você deixa de atuar com ele em cena, já que ele é um elemento que te ajudou a entrar em cena, ilustrou a sua entrada, fez você aparecer, deixe ele de uma forma bonita, sempre atrás de você. Isso não é regra, é só uma sugestão, e uma sugestão, falando de direção artística, muito positiva, porque ele não pode te atrapalhar para dançar. Se você larga o véu no meio do seu palco, por exemplo, você tem que ficar pulando ele para você conseguir dançar, certo? Isso não é muito legal. Então, você larga o véu sempre atrás de você e se despeça do seu véu. Ele é uma peça que foi fundamental para a sua entrada. Faça ele ser fundamental na sua saída.
Faça movimentos alongados com ele e deixe ele para trás. Jogue ele por inteiro, olhando para ele, se despedindo dele. Faça ele sair de cena de uma forma bem elegante e bonita também. E sempre preste atenção qual é o trecho que você vai fazer isso. Geralmente, o trecho que a gente larga o véu são os momentos que entram a percussão da música, onde passa toda aquela temperatura alta da minha introdução, a minha forma de entrar, geralmente no ritmo malfuf. Aí vocês vão, na sequência, vocês vão ouvir o ritmo malfuf. E aí eu vou largar ele posterior a esse momento, quando entra a percussão. Essa percussão pode ser de infinitos ritmos, ok? Ou pode ser também um taxinha. Toda a introdução pode silenciar e entrar um taxim de algum instrumento melódico. E é essa hora que eu devo largar o meu véu. A leitura do taxim. Nossa, um momento tão importante da música, e quanta bailarina deixa ele passar. Não vamos mais deixar ele passar, não. Vamos dar valor a ele. O taxim é um momento de improvisação de um instrumento melódico. O músico ele se preocupa em colocar aquele momento de total entrega do instrumento na sua música. Para vocês entenderem melhor, é como se funcionasse dessa forma. Quando a gente está vendo uma banda se apresentar, algum músico importante se apresentar, um vocalista de uma banda, que ele vai apresentar a orquestra dele, ele fala, fulano de tal na bateria, e aquele cara faz uma palhinha na bateria. O outro no saxofone, fulano no saxofone, ele faz um momento do saxofone. Isso é um taxim, para vocês poderem entender. Claro que eu não posso nunca comparar um taxim a momentos de músicos ocidentais, tá? Mas só para vocês entenderem o que é o taxim. É a improvisação de um instrumento melódico. É um momento que o músico vai dirigir a bailarina, um momento para ela poder improvisar, poder fazer a total entrega de seus movimentos. Então, o taxim, ele funciona da maneira de total conexão, bailarina e melodia. Não existe regra para a leitura do taxim. Se eu tentar impor para vocês aqui, sempre que tiver o violino, leia dessa forma. Sempre que tiver a flauta, leia dessa forma. Não vai funcionar, porque a arte ela tem a sua criatividade. Mas eu posso sugestionar a vocês alguns movimentos. Exemplo, violino, movimentos aéreos, grandes, ampliados. Flauta, movimentos sutis, postura de mão, respiração, um semblante mais introspectivo, movimentos curtos, pequenos, bem desenhados nos ondulatórios, sugestões. Saxofone, ele é mais encorpado, ele é mais sensual, ele é ocidental. O sax ele tem uma pegada, um envolvimento, uma temperatura um pouco mais relevante. Então, no saxofone eu consigo botar um braço bem definido, um olhar mais acentuado, ou até mesmo fechar os olhos, olhar para mim, fazer um movimento de sinuosidade, esse sinuoso vir para o ondulatório, elevar a minha expressão, olhar para a minha mão. O sax ele tem uma incorporação mais bonita, mais completa. E por aí vai um monte de outros instrumentos interessantes. A gente ficaria aqui até amanhã falando de todos os instrumentos maravilhosos que o mundo árabe possui. Acordeon. Eu sempre brinco que o acordeon é uma menininha de 15 anos e o violino é um mulherão de 40, ok? O acordeon, ele vai brincar, ele vem de uma derivação ballad, né, de um entendimento ballad. Ele é solto, ele é alegre, ele é sutil, mas ele é sensual. Só que uma sensualidade de uma menina de 15 anos, feminina, nada muito imposto. E já o violino é aquele mulherão de 40 que sabe muito bem o que é da vida, que já passou por muita coisa, é madura o suficiente, sabe fazer uma postura, sabe olhar, sabe encarar, sabe fazer movimento grande, acentuado, olhando para o movimento, olhando para o público. É uma maturidade maior nos seus movimentos. Isso é só uma brincadeira. Isso é só para ajudar a pessoa a saber, opa, como é que eu posso ser no acordeon, opa, como eu posso ser no violino. A gente tem que prestar atenção também que o taxim ele pode vir não só como um solo. Geralmente,
Muitas rotinas orientais apresentam taxins com um ritmo de base, um ritmo mais lento, pode cair para um ritmo mais lento, eu posso vir de um ritmo falarre, por exemplo, como esse que vai aparecer para você agora. E cair para um ritmo racha, como esse a seguir. O ritmo racha, por exemplo, que a gente está colocando de exemplo para vocês, é um ritmo alongado, é um ritmo que eu consigo respirar enquanto eu danço. Então, a partir do momento que o músico ele vem de um ritmo acelerado, como foi o falar, em um momento da música, e ele cai, me dá um violino, por exemplo, com base racha, ele quer que eu respire. Então, não há necessidade de eu marcar esse ritmo racha no corpo. Há necessidade, sim, de eu enfatizar o violino que ele está me propondo. Então, aquele momento ali é um taxim de violino na sua música. Ou um taxim de flauta, ou um taxim de acordeon. Não vai importar, né? Vai depender do seu trecho. Mas eu tenho que prestar muita atenção nisso. O melódico alto, ele está me pedindo uma leitura mais personalizada daquele trecho. Uma leitura com mais atenção. Não necessariamente eu necessite ler esse derbaque que está num ritmo X por baixo desse melódico, ok? Logo depois do momento taxim da sua música, você tem que prestar atenção no que vem na sequência dela. Pode ser um momento ballad, pode ser um solo de percussão. Qualquer coisa que vier depois do seu momento de taxim, você tem que prestar muita atenção que você estava numa temperatura e numa interpretação, tanto corporal quanto a sua leitura de expressão facial. E aí você vai mudar a sua temperatura, você vai mudar o tema da sua dança naquele momento. É uma mudança de humor que a gente diz. Cuidado para não ficar bipolar, parecer que você está muito feliz, daqui a pouco você fecha o rosto. Daqui a pouco você abre o rosto de novo, isso soa um pouco estranho para o seu público, não vai funcionar bem. Então você tem que partir do princípio que você está num momento de entrega sublime, elegante, daquele melódico bonito que tem a sua música, que você fez um excelente trabalho de braço, um trabalho de quadril, um trabalho de expressão facial, e ao mudar o tema, você vai entrando nessa temperatura com suavidade, até chegar no momento que realmente aquele trecho necessite, que aquele trecho esteja com muito vigor. Exemplo, eu tenho um taxim de violino, eu estou lá toda aérea, bonita, com movimentos longos, elegantes, o braço ampliado, aquele, como a gente fala, carão. Aí chega num determinado momento, muda o taxim de violino e eu tenho um momento ballad, todo descontraído, gostoso, com acordeon. E aí, como é que eu vou fazer essa mudança? Como faz isso? Eu vou sair daquele momento, um tempo de respiração e vou entrar no ballad devagar. Antes de você sair deslocando, para, concentra e entra nesse ballad. Vai sentindo a temperatura daquilo até você começar a deslocar e mudar a sua expressão facial. Cuidado com as quebras, cuidado com essas oscilações de humor, principalmente se você vai competir, principalmente se você vai mostrar a sua dança para uma avaliação. Então, isso fica muito característico. É só uma dica. A leitura do folclore da música que você escolheu para dançar, da sua rotina oriental. Esse folclore ele precisa ser só mensurado na sua dança. Ele não precisa ser necessariamente dançado com a energia que você dançaria ele na íntegra. Só que, claro, existem aquelas pessoas que têm uma referência de folclore. Ah, eu conheço a bailarina fulana de tal, ela é muito boa em Halige. A referência dela é o Halige. Aí ela vai dançar uma clássica num show, numa apresentação importante. E na hora do Halige, da música clássica que ela escolheu, aí ela vai, naquele momento do Halige, ela solta a franga. Só que ela é uma referência daquele folclore em questão. As pessoas conhecem ela por isso. E aí ela fazer uma menção com um pouco mais de energia, isso não vai ficar feio na dança.
Pelo contrário, isso faz o público até entrar num ápice e começar a gritar para você, começar a bater palma para você, você tem um público um pouco mais na mão. Só que imagina, vamos supor, você é a referência do Halige, só que a sua música tem 4 folclores. Já pensou se você der a mesma energia que você deu no seu Halige referência, nos outros 3 folclores, como é que você vai terminar a sua música? Com qual tipo de energia, com qual fôlego você vai terminar a sua música de 7, 8 minutos? Vamos pensar nisso, né? Então, a gente tem que fazer menções dos folclores em questão. Qualquer folclore que você pegue, você tem que fazer só a referência daqueles passos que você está mostrando para o seu público. Tá? Claro que existem folclores, como o Kaulia, que é um folclore do Iraque, é uma dança cigana iraquiana, que a maioria das rotinas orientais modernas que eu digo, atuais, estão usando trechos de Kaulia, até porque as bailarinas de fora, as russas, ucranianas, estão dançando muito Kaulia, então, quando elas encomendam as suas mejances, elas já encomendam com esse trecho. Então, elas botam toda a energia delas ali naquele momento. Só que o Kaulia já é um folclore pesado, entre aspas. Pesado, quando eu digo, é intenso. É um folclore que não adianta eu ser morna nele, porque ele não é morno. Ele já é um folclore mais intenso. Como no caso, por exemplo, de um gauase. Não aparece em rotina. Não é comum aparecer gauases em rotina. Mas ele já é um folclore com intensidade, com vibração, um folclore terra. Então, se eu fosse fazer menção a um gauase, não daria para ser muito doce. Eu daria para dar uma diminuída, mas não dá para ser muito doce. É só para dar um exemplo para vocês. Já folclores como Said, Halige, momentos de Zar. O Zar é um ritual espiritual, né, do mundo egípcio, só que ele é dançado hoje em dia em alguns lugares do Egito para turistas, para assistirem, para gravarem. E existem momentos de Ayub, você vai conferir agora. Existem os momentos de Ayub com os seus respectivos melódicos que fazem menção à dança Zar. E aí eu não preciso dançar um Zar efetivamente na minha rotina oriental. Eu preciso só dar uma pincelada nos movimentos de Zar. Música e a Leila. Duração de 5 minutos e 41 segundos. 0,25, entrada com véu. De 0,25 a 0,59, base malfuf lenta, desenvolvimento do véu no violino de forma muito suave, sem muitos desenhos. Com 1 minuto, largo véu. De 1 minuto a 1 minuto e 7, 3 frases do ritmo Said de forma percussiva, só no derbaque, para marcação de quadril, e mais a última frase em rush. 1 minuto e 8 a 1 minuto e 26. Base maksum, também percussivo, com kanun na melodia e ênfase em violino. 1 minuto e 27 a 1 e 43. Base maksum percussivo com bozuki, na melodia e ênfase em violino. 1 minuto e 44 a 2 minutos. Rabeb com ênfase em violino na base maksum. 2 minutos e 1 a 2 minutos e 9. Kanun de base melódica com maksum na percussão. De 2 minutos e 10 a 2 minutos e 26. Rabeb com violino na base maksum. 2 minutos e 27 a 2 e 35. Leitura do kanun. 2 e 36 a 2 e 42. Trecho do ritmo rumba masri. 2 minutos e 43 a 3 minutos e 24. Base do ritmo rumba masri com violino, deslocar dentro do ritmo com a suavidade e a fluidez do violino. 3 minutos e 25 a 4 e 13. Base falarre com acordeon. A intenção é ballad e nuances de violino no final de cada frase. 4 minutos e 14 a 4 minutos e 48. Flauta nai em destaque. Leves acentos melódicos em violino e base maksum.
4 minutos e 49 a 4h52, base Malfuf, preparar para o final da música. 4 minutos e 53 a 5 minutos e 34, repete o deslocamento do início da melodia com bastante suavidade e leveza. 5 minutos e 35 a 5 minutos e 41, violino crescente e cresce também os movimentos aéreos. Com 5 minutos e 41, a finalização da música ela é poética, sem impacto.
Rax Habiba, duração de 7 minutos e 43 segundos. De 31 segundos a 1 minuto e 6, entrada com base no ritmo bambi, marcar a base percussiva e o véu suave, sem muitas mudanças e leitura corporal ligada ao solista melódico, que no caso é o violino. Atenção para os intervalos de frase em percussão para a marcação corporal. 1 minuto e 7 a 1 minuto e 59. Base malfufe para deslocamento e teclado fazendo som de acordeon, intervalos percussivos em acentos fortes com canum. 2 minutos de música, largar o véu. De 2 minutos e 1 a 2 minutos e 7, base maxum para o quadril. 2 minutos e 8 a 2 minutos e 33, saíde percussivo com violinos e percussão marcando acentos e flauta. 2 minutos e 34 a 3 minutos e 10, teclado, violino e flauta kawala com breaks de percussão. Base saíde para deslocamento. 3 minutos e 11 a 3 minutos e 17, 2 frases de base falarre para o deslocamento com break no final da frase. De 3 e 18 a 3 e 54, base saíde percussivo com acordeon e teclado na intenção ballad. Respeitar os breaks entre frases e ler o violino desse break. 3 e 55 a 4 e 24, saíde percussivo com violinos e percussão marcando os acentos da flauta. 4 e 25 a 4 e 44, teclado, violino e flauta kawala com breaks de percussão. Base saíde na percussão para o deslocamento. 4 e 45 a 6 e 23. Base de saíde percussivo, teclado na intenção de acordeon e alaúde eletrônico, que é o som tirado pelo teclado. Ler acentos de percussão e violinos no intervalo de frases. 6 e 24 a 6 e 42. Base falarre para deslocamento e violino, marcar movimentos dinâmicos e também os aéreos. 6 e 43 a 7 e 42, malfufe de base para deslocamento ágil e violinos crescentes. 7 e 43, finalização com impacto.
Cairo. Duração 5 minutos e 20 segundos. 46 segundos, entra com o véu. De 46 segundos a 1 minuto e 59 de música, base rítmica no malfufe, deslocar no véu respeitando o violino, com o véu ágil, com bastante desenhos. Respeitar os breaks durante esses trechos musicais. 1 minuto e 59, soltar o véu. De 2 minutos a 2 minutos e 41, base maxum, 3 frases para o quadril e 1 frase de rush. Depois, seguir o violino e as variações percussivas por cima. Em 2 minutos e 22 e 2 minutos e 33, entra a flauta Kawala na frase. 2 minutos e 42 a 2 minutos e 52, acentos na orquestra, seguir percussão e melódicos. 2 minutos e 53 a 3 minutos e 5, som do teclado com base maxum. 3 minutos e 6 a 3 e 31, base do ritmo vals com rabeb para deslocamento. 3 minutos e 32 a 4 minutos e 4, base falarre para deslocamento e violinos. 4 minutos e 5 a 4 e 27, base maxum com teclado para deslocamentos. 4 minutos e 28 a 4 e 38, falarre para deslocamento rápido. 4 minutos e 39 a 4 minutos e 49, base maxum e teclado, não deslocar. 4 minutos e 50 a 5 minutos e 13, base malfufe para deslocamento final e violinos agrupados para leitura. 5 minutos e 14 a 5 minutos e 19, aceleração total da melodia, sugere giros. 5 minutos e 20, finalização com impacto.